Todos os seus pacientes apresentam alterações na respiração durante o sono, independente de eles terem o distúrbio do sono ou não. Então, essa frase não significa que todos os seus pacientes roncam e têm apneia do sono, não. Ela significa que no sono normal existem alterações na respiração durante o sono. Aliás, olá, bem-vindo a essa aula de sono. Aqui você aprende sobre sono, sobre fisioterapia do sono de uma forma simples. Eu sou a Raquel Hirata e a aula de hoje vai ser sobre como que a biomecânica da ventilação pode influenciar o sono do seu paciente. Essa é a primeira aula desse canal aqui. Estou muito contente de poder começar, então, a compartilhar o que eu já aprendi sobre sono nesses últimos mais de 10 anos com você. Então, sempre vão surgir aulas novas aqui sobre sono normal, sobre distúrbio do sono, sobre tratamento de distúrbio do sono e sobre o nosso papel enquanto fisioterapeuta do sono nesse cenário aí de sono. Então, já aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal, ficar sempre por dentro das aulas. Todas as semanas eu vou compartilhar alguma aula, algum conteúdo novo aqui com você. E fique também sempre muito à vontade para compartilhar comigo o que você está achando, sobre o que você quer ouvir, aprender, enfim. E a gente vai trocando ideia sempre por aqui, tá bom? Beleza, mas vamos falar sobre essa aula de hoje então, né? O que é? Sobre o que é essa história aí de biomecânica e ventilação e sono. Então, geralmente, né, quando a gente para pensar, não sei se você já teve a oportunidade aí de ter alguma aula sobre sono, se você já teve, aproveita até e me conta aqui nos comentários que eu queria saber, né? Você já teve alguma aula sobre sono aí na sua graduação ou na sua pós-graduação? Me conta, né, sobre o que foi essa aula, se eu estou errada ou não. Mas, no geral, pelo que eu tenho percebido, né, e acompanhado nos lugares onde eu estou, né? Geralmente, assim, na grande maioria das vezes não há, né, aula sobre sono na graduação e nem na pós-graduação. E quando há, é uma aula geralmente meio generalista sobre fisioterapia do sono ou então sobre apneia do sono, que é o mais comum, é o distúrbio do sono mais comum e é o distúrbio do sono onde o fisioterapeuta atua mais mesmo. E aí acaba que as pessoas confundem um pouco, né? Então, quando a gente fala alguma coisa sobre ventilação, respiração e sono, talvez você já esteja pensando aí sobre ronco e apneia do sono, mas eu queria te dizer que essa aula aqui não é sobre apneia do sono, apesar de que todas as pessoas, né, os pacientes com apneia, eles também sofrem essas alterações que a gente vai falar aqui na aula, né? Mas não é só quem tem apneia do sono, é todo mundo. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre sono normal, tá? Então, no sono normal existem mudanças que acontecem no nosso corpo. E hoje, mais particularmente aqui, eu vou falar sobre as mudanças da biomecânica da ventilação durante o sono. Beleza? Então, é importante não confundir, né, sono normal com distúrbio do sono. É importante a gente entender sobre sono normal, para então depois a gente pensar em querer estudar distúrbio do sono ou até mesmo, principalmente, tratar distúrbio do sono. Até porque quando a gente se propõe a tratar algo, a gente quer devolver a normalidade para aquela pessoa, né? E se a gente não entende o que é normal, talvez a gente fique um pouco confuso na hora de tratar. Beleza? Então, ok, eu sou fisioterapeuta, tô aqui, mas assim, sei lá, por exemplo, tem um paciente que tem apneia do sono e ele já trata com CPAP, por exemplo, né? Será que eu posso fazer mais alguma coisa ou é isso, já tá tudo resolvido, o CPAP vai resolver todos os problemas? Não, na verdade, né? Então, não necessariamente, né? Pode ser que, dependendo do caso, dependendo do paciente, da sua avaliação, pode ser que você possa orientar outras coisas além do tratamento com o CPAP, que envolvam posicionamento, etc. Então, entender essa biomecânica da ventilação pode te ajudar a saber o momento certo de orientar algo ou não, tá? Não, mas beleza, eu sou, sei lá, eu sou da orto, eu trato o joelho, não tem nada a ver, o que tem a ver essa sua aula aí comigo na minha prática clínica, né? E aí, assim, independente da área que você atue, o seu paciente, com certeza, ele dorme, né? Eu sempre falo isso. Então, é importante que você fique atento a isso, porque o sono do seu paciente vai influenciar a maneira que ele vai reagir ao tratamento que você propõe a ele, porque a gente tem uma reparação durante o sono importante para que o paciente se recupere, independente de que área aí que você atue, neuro, orto, GO, pediatria, enfim.
E, segundo lugar, que mesmo que o seu paciente, às vezes, não tenha queixo de sono, ou ele tem, mas nunca foi atrás, nunca fez exame, não trata nada, ainda assim, você pode sim orientá-lo, né? De acordo com o que você vai aprender aqui nessa aula. Você pode orientar, entendendo como que funciona e o que muda, você pode começar a ficar atento para avaliar e orientar, beleza? E essa é a ideia para você ir aí acompanhando, né, as próximas aulas, para você cada vez mais ir tendo conhecimento sobre isso, beleza? Mas, ok, vamos deixar de conversa e vamos começar essa aula. Para que você comece aí a entender melhor do que eu tô falando aqui, né? Então, como que a biomecânica da ventilação pode influenciar o sono do seu paciente? Algo que eu comentei antes, né, mas que repito aqui para que fique bem claro, é que todos os seus pacientes apresentam alterações na respiração durante o sono. Todos os seus pacientes apresentam alterações na respiração durante o sono, independente de eles terem o distúrbio do sono ou não. Então, essa frase não significa que todos os seus pacientes roncam e têm apneia do sono, não. Ela significa que no sono normal existem alterações na respiração durante o sono. Aliás, não é nem todos os seus pacientes, somos todos nós. Então, todos nós, a gente tem alterações na respiração durante o sono normal. Por isso que é tão importante entender sobre o sono normal, entender para depois entender melhor o que é distúrbio e o que é normal. Beleza? E aí vamos falar sobre o controle da respiração durante o sono. Para introduzir, né? Essa aula não é sobre isso, né? É mais sobre a biomecânica, mas eu vou trazer algumas questões aqui básicas para você se aclimatar aí, né? Então, algo que é importante de se entender é que existe o sistema gerador da vigília, que inclui aí vários grupos neuronais diferentes, como que liberam substâncias, né, como acetilcolina, orexina, noradrenalina, serotonina, enfim, que promovem a vigília, que fazem a gente ficar acordado. E quando a gente está acordado, os nossos músculos eles estão ativos. E aqui nessa figura estão descritos os principais músculos da respiração, né? Que são músculos da região da via aérea superior e também os intercostais e o diafragma, que são os principais músculos que ajudam a gente a respirar. E eu trouxe essa figura, então, né, não estou falando sobre a parte neuronal aí da vigília e do sono, mas para mostrar e para trazer para vocês aí que durante o sono ocorre uma inibição daquele sistema gerador da vigília. Né? Então, o sono é uma inibição daquele sistema, daquelas substâncias ali que promovem a vigília. Então, ocorre uma diminuição da temperatura corporal e tem a ver com o GABA que desliga, vamos dizer assim, essa parte neuronal, promovendo então o sono, de uma forma bem simples. Numas próximas aulas aí a gente fala mais detalhado sobre isso. Mas o que é importante aqui? Dá uma olhada no que acontece nos nossos músculos quando a gente dorme. E aí, isso aqui é sono normal, tá? Então, ó, os músculos da via aérea superior aqui, ó, os principais, né? O músculo da língua, o músculo tensor do palato, eles diminuem a sua atividade muscular. Aqui é o estágio do sono não REM e aqui é o estágio do sono REM. Em umas próximas aulas a gente vai falar mais sobre isso, apesar de que eu acredito que você já deve ter ouvido falar, né, que o nosso sono tem diferentes estágios, estágio do sono não REM, 1, 2 e 3, e o estágio do sono REM, que é o do movimento rápido dos olhos. E aí, olha só o que acontece, né? Tanto nos músculos da via aérea superior, como nos músculos aqui da via aérea mais inferior, o diafragma, os intercostais e a musculatura abdominal, também diminui muito a sua atividade elétrica, principalmente no sono REM. Então, perceba que no sono não REM, que são os primeiros estágios do sono, essa atividade muscular ela vai reduzindo, até que no sono REM há uma redução muito importante, praticamente uma atonia muscular. Aliás, essa é uma das características do movimento, do estágio do movimento rápido dos olhos, que é desliga os músculos. E basicamente sobra o quê? O diafragma. O resto basicamente está praticamente desligado, né? Por que é importante entender isso? Porque essas
essas mudanças que acontecem aí com o sono, né? Então, essas mudanças na atividade neuronal, que é diferente nos diferentes estágios do sono, ela traz um impacto sobre os neurônios que controlam a respiração, né? Que é o controle neuronal da respiração, e também mudanças na atividade, então, dos músculos respiratórios. Então, essa aula vai ser mais específica sobre a parte de biomecânica e músculo. Mais para frente eu vou falar melhor sobre essa questão do controle neuronal e como que isso acontece, mas isso é só para vocês terem uma ideia para poder então ter um melhor entendimento aí da parte da biomecânica, tá? Então, resumindo, há uma diminuição de atividade neuronal para os neurônios respiratórios, e isso leva a uma diminuição também da atividade muscular, o que vocês vão ver então que vai influenciar nessa biomecânica, tá bom? E aí, relembrando um pouco, né, para entender sobre biomecânica da ventilação durante o sono, a gente precisa dar uma relembrada aí durante a vigília. E se você não é muito fã de pneumo, talvez você já esteja meio regalando o olho aí, mas fique tranquilo que a gente vai falar mais de biomecânica mesmo, tá bom? Só relembrando aqui que o nosso sistema respiratório ele é dividido pela via aérea superior e a via aérea inferior. Via aérea superior, região de cavidade nasal, faringe, laringe, a porção superior da traqueia, e a via aérea inferior, a região ali, a porção inferior da traqueia, e os pulmões que vão até ali, brônquios, bronquíolos e alvéolos. E a gente também tem uma caixa torácica, né, o tórax, que é composto então pelas costelas, pelo processo transverso das torácicas e pelo osso externo. E a gente tem vários músculos envolvidos, a gente viu alguns ali, vários músculos, né? Musculatura acessória e os principais músculos da respiração. Os principais são o diafragma, né? Que é o principal, os intercostais externos, que promovem a inspiração, e o escaleno, esternocleidomastoideu, que são musculaturas aí acessórias à respiração, também, dependendo, podem ajudar a inspiração. E os músculos respiratórios, na verdade, a expiração ela é passiva, mas num momento ali de exercício, de esforço, pode entrar aí a musculatura que ajuda a expirar, que são os intercostais externos, e a musculatura abdominal. E aí, relembrando um pouquinho sobre mecânica ventilatória, né? Então, esses termos, eles são importantes de serem relembrados ou vistos aí, caso você ainda não tenha aprendido sobre isso, tá? De forma geral, aqui, bem simples, a complacência, então, o nosso pulmão, ele tem algumas propriedades, a nossa ventilação ali, né? Então, a complacência é a capacidade que o nosso pulmão tem de se expandir. Então, isso é a complacência pulmonar, a capacidade do pulmão de se expandir, tá? A elastância já é o contrário, é a capacidade do pulmão de se retrair. Então, o nosso pulmão ele é composto por elastina, colágeno, então tem essa tendência a voltar, a retrair. Então, essa é uma propriedade do nosso pulmão, que é a elastância, elasticidade. E também existe lá a tensão superficial, que é lá na região dos alvéolos, porque o alvéolo, né, ele tem a tendência a se colapsar, e aí existe aquele líquido, chamado líquido surfactante, que reduz a tensão superficial para que se mantenha ali os alvéolos abertos. E aí, lembra dessas curvinhas aí? Se você já passou aí pelo primeiro e segundo ano, eu acredito que você já tenha visto essas curvinhas aí dos volumes e capacidades pulmonares, né? E é importante a gente relembrar esses termos, por quê? Porque daqui a pouco eu vou falar assim, ó, durante o sono diminui tal coisa, aumenta tal coisa, e aí se você não lembra o que é tal coisa, você vai meio que boiar. Então, eu trouxe isso aqui só para relembrar, tá bom? Então, ó, simples. Essa partezinha aqui da curvinha, ó, é o final da inspiração. Então, aqui é como se a pessoa estivesse respirando, puxando o ar, soltando o ar, puxando o ar, soltando o ar. Normal, como você está respirando aí no repouso, né? Aí, de repente, a pessoa soltou todo o ar que ela conseguia, depois ela puxou tudo até o máximo que ela conseguia, voltou e voltou a respirar normal, tá? Então é isso que significa essas curvas aqui. Então essa parte aqui representa o final da inspiração, essa parte aqui representa o final da expiração normal. Então enquanto você tá ouvindo isso, já aconteceram várias vezes, né? Final da ins, final da ex. Aqui em cima, então, representa o final da inspiração máxima, de encher todo o pulmão de ar.
Aqui embaixo representa, então, a expiração máxima. Então, quando você soltou, 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 soltou o máximo que você conseguia de ar. E, então, de acordo com essas curvas, a gente tem alguns volumes do nosso pulmão, volumes e capacidades, tá? Então, assim, ó, tudo que tá acima daquilo que a gente respira normal, então a gente terminou de inspirar. Tudo que tá acima, até a gente encher tudo, a gente chama de volume de reserva inspiratório, que simplesmente é uma reservinha que a gente tem lá caso a gente precise puxar o ar mais vezes, vamos dizer assim, ou mais fundo, tá? Simples, né? Então, tudo que tá além do que a gente puxa normalmente é um volume de reserva inspiratório. Mesma coisa para expiração. Então, é tudo que a gente solta além daquilo que eu solto normalmente. Então, é um volume de reserva que eu tenho ali para soltar mais o ar se eu precisar. Aqui é o volume corrente. O que é o volume corrente? É o volume que eu puxo e solto o ar normal em repouso, que num adulto aí é mais ou menos meio litro, 500 ml, tá bom? Beleza. Se a gente somar o volume de reserva inspiratório com o volume de reserva expiratório com aquilo que eu respiro normal, eu tenho a capacidade vital. Então, é meio que a capacidade que eu tenho na respiração ali para eu viver. É basicamente isso, né? Então, é aquela respiração ali que eu tenho para me manter em repouso, mais as reservinhas que eu tenho ali para puxar mais e para soltar mais se eu precisar ali. Então, é a minha capacidade vital. Mas mesmo que eu soltar todo o ar, se você fizer esse exercício aí de soltar, 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 soltar o máximo que você conseguir, sempre vai ter um pouco de ar lá dentro do pulmão, que a gente chama de volume residual. Então, esse voluminho que sobra ali dentro, a gente não consegue soltar, né? Esse ar que sobra. Sempre fica um arzinho lá dentro, que é o volume residual. E aí, se a gente somar toda a parte da inspiração, então tudo que entra de ar a gente chama de capacidade inspiratória, simples, né? E essa capacidade aqui do final da expiração a gente chama de capacidade residual funcional, ou seja, é o tanto de volume de ar que fica ali no finzinho da expiração, é o tanto de ar que fica dentro do pulmão ali no final de uma expiração normal, tá? É a capacidade residual funcional. E aí, se eu somar tudo, 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 o corrente, as reservinhas que eu tenho, mais o residual que sobra, eu tenho a minha capacidade pulmonar total, que é todo o ar que desloca ou não desloca ali dentro do meu pulmão. Beleza? E aí, é algo que a gente aprende lá desde o começo, na verdade, até na escola, né? A gente aprende isso, que o fluxo das coisas é sempre de um lugar de maior pressão para um de menor pressão. Isso é normal. Então, quando a gente pensa na respiração, né? E aí, agora a gente entra um pouco aí na biomecânica, tá? Qual que é o principal músculo que faz a gente puxar o ar? É o diafragma, né? Que é aquele músculo em formato de guarda-chuva que fica aqui abaixo das costelas, aqui na região aqui das costelas, abaixo dos pulmões, tá? Então, o diafragma, ele é o principal músculo da inspiração e quando ele contrai, ele tá assim, né? Esse é o diafragma. E aí ele contrai nesse sentido, para baixo, né? Então, quando a gente inspira, puxa o ar, o diafragma ele vem para baixo para sobrar lugar para os pulmões que estão aqui se encherem de ar, né? Então, ele se desloca para baixo, aqui para baixo. Opa, acho que esse desenho não ficou muito bom, né? Deixa eu fazer de novo. Então, ó, aqui está o diafragma e ele fica nessa posição com os pulmões aqui. E quando o diafragma se contrai, ele faz um movimento para baixo. E aí ele fica mais retificado aqui para que os pulmões fiquem mais cheios de ar na inspiração. E depois ele volta para a posição normal, para a respiração durante a expiração. Então, isso aqui é inspiração, isso aqui é expiração, tá? E aqui seria o quê? A capacidade residual funcional,
que é o finalzinho da expiração antes de voltar a soltar o ar, tá bom? E aí, quando a gente pensa em deslocar de maior pressão para menor pressão, o que que acontece? O diafragma, quando ele se contrai, ele gera uma pressão negativa. Uma pressão negativa. E aí, a pressão negativa, ela é menor do que a pressão que está aqui fora, por isso que o ar entra. Então, você imagina que o ponto de maior pressão e o ponto de menor pressão, quando o diafragma se contrai, como ele faz uma pressão negativa, fica com uma pressão menor. E aí, o ar que está lá fora, ele vai caminhar da maior pressão para menor pressão, que é aquela pressão negativa que o diafragma causou ali com a sua contração. E aí a respiração acontece assim, né? Buscando um ponto de equilíbrio, ou seja, o ar entra e aí as pressões se igualam. Quando as pressões se igualam, beleza, depois o ar sai na expiração de forma passiva, levando em conta ali as propriedades, né, elásticas do pulmão. Beleza? Então, isso é também um ponto básico, mas que é bom de relembrar, né? Então, o ar, ele tem um fluxo no sentido de maior pressão para menor pressão. Quando o diafragma se contrai, ele gera uma pressão negativa, né? Como se fosse um vácuo, né? Ele faz uma pressão negativa, fazendo com que o ar que está lá fora tenha uma pressão maior do que aqui dentro, promovendo a inspiração. Certo? Beleza. Agora vamos então para a parte de biomecânica mesmo, né? Primeiro eu trouxe aqui o efeito da própria posição, tá? Antes de falar sobre sono, a própria posição supina, ela já faz mudar um pouquinho a biomecânica da ventilação, né? Então, se você pegar e deitar na posição supina, de barriga para cima, talvez você perceba que não é tão fácil de respirar como quando você está sentado ou em pé. Fica um pouquinho mais difícil, né? Por quê? Porque a própria posição supina, ela faz diminuir a capacidade residual funcional. Então, o volume, esse volume aqui que sobra ali no nosso pulmão quando a gente puxa e solta o ar, ele é menor quando a gente está deitado na posição supina. E também diminui a capacidade pulmonar total, só de você estar na posição supina. Por quê? Porque lembra que eu falei, né? O diafragma, ele tá assim com você aí sentado, se você não estiver deitado, se você estiver me assistindo aí sentado, né? Então, os pulmões estão aqui, o diafragma está aqui, e a ação do vetor de força ali de contração do diafragma é junto com a gravidade, né? A favor da gravidade. Então, quando a gente está sentado ou em pé, a gente está ajudando o nosso diafragma a trabalhar, porque ele já está ali a favor da contração. Se a gente deita na posição supina, aí a gente já atrapalha um pouco, né, a função muscular do diafragma, porque ele não vai mais estar favorecido pela ação da gravidade, beleza? Então, quando a gente está na posição supina, o que acontece? O diafragma ele é meio que empurrado para cima, para a direção à cabeça, né? Que a gente fala no sentido rostral. Então, por isso que atrapalha um pouco a função dele, diminui a sua habilidade de contração. E isso tem algumas consequências, né? Então, é um pouco mais trabalhoso para você ventilar, né? Aumenta um pouquinho o trabalho ventilatório, diminui um pouquinho também a troca gasosa se você fica deitado, e aumenta a resistência também da via aérea superior, que a gente vai falar mais sobre via aérea superior numa próxima aula, porque tem muita coisa para falar dessa região da via aérea superior, mas só para vocês entenderem que se a gente deita, só o simples fato de deitar e atrapalhar a habilidade do diafragma de se contrair, a gente atrapalha também o funcionamento aqui da via aérea superior, tá? Por quê? Por causa desse mecanismo da tração traqueal que eu vou explicar bem rapidão aqui. Numa próxima aula aí, falando mais sobre isso, eu vou explicar com mais detalhes. Mas, de forma geral, o que é esse mecanismo da tração traqueal? Quando o diafragma se contrai, e permite que o pulmão ele se encha mais de ar, se o pulmão está mais cheio de ar, esse pulmão parece um rim, né? Vocês perceberam que eu não sou tão boa de desenho, mas vamos tentando aí.
Quando o pulmão está mais cheio, imagina que ele está ligado à traqueia e a via aérea superior, que é aquele pedaço que é colapsável. Então, tem um pedaço da via aérea aqui na garganta que não tem suporte rígido, que é colapsável, que é mole, tá? Então, quando o pulmão ele enche mais, ele traciona a traqueia para baixo. E quando você tem uma coisa que é solta, que é mole, e você estica, essa coisa fica mais rígida, ela fica com a parede mais firme, né? E aí, por isso que deixa ela mais estável. Agora, se você está de exposição supina, deitado, você desfavorece a contração do diafragma. O seu pulmão não vai encher tanto, porque vai diminuir, né? Vai diminuir a capacidade pulmonar total, vai diminuir o volume pulmonar, né? Porque você não está deixando contrair e entrar tanto ar. Se você diminui um pouco o volume pulmonar, você não tem tanta tração da traqueia para baixo, porque tem menos volume e não traciona tanto. E aí, essa parte aqui que é mole, ela fica mais fácil, mais frouxa, ela não fica tão esticada. De forma simples, esse que é o mecanismo aí da tração traqueal, beleza? Numa próxima aula aí, fala aí se você entendeu, se você não entendeu, a gente com certeza vai ter mais aula falando sobre isso, principalmente quando a gente falar mais de via aérea superior, beleza? Ok, mas e durante o sono? Aí agora que chegou o sono, né? O que acontece durante o sono com esses volumes, com essas capacidades, com essa história toda aí de biomecânica da ventilação? Bom, o próprio sono em si, ele tem efeitos sobre o volume pulmonar. E aí o sono, ele também diminui a capacidade residual funcional, que é esse finalzinho da ESA aqui, né? Esse pedaço aqui. Então, há uma redução da capacidade residual funcional e imagina que, comparado com a vigília, há uma redução de mais ou menos uns 200 ml no estágio sono 2, e aí existem estudos, né, mostrando isso na média para um adulto. E lembrando que a gente, no volume corrente aqui, é mais ou menos 500 ml que entra e sai ali de volume de ar, né? Então, imagina que a capacidade residual funcional diminui 200 ml no estágio 2, chega até diminuir uns 300 ml quando a gente fala no estágio mais profundo e no estágio do sono REM. E medindo com pletismografia, que a pletismografia é capaz de medir também o volume residual, né? Há uma diminuição aí de meio litro, mais ou menos, durante o sono, no sono não REM e parecido também com o sono REM. Então, o sono diminui o volume pulmonar, né? Então, é normal durante o sono, eu, você, todo mundo tem uma redução do volume pulmonar durante o sono, tá? Por que que isso acontece? Então, tem vários mecanismos, né? Um deles é o deslocamento do diafragma, como eu mostrei ali, da posição supina. Então, só o fato de você já estar deitado já atrapalha o diafragma de contrair. E ele diminui a atividade muscular, que a gente viu lá naquela figura que eu mostrei lá no começo, né? Então, durante a vigília, a gente tem os músculos mais ativos e conforme a gente dorme, essa atividade muscular vai diminuindo. Também há alterações. Lembra que eu falei no controle desses neurônios respiratórios, que a gente vai falar melhor em outra aula. Mas essas alterações também promovem alterações no tempo respiratório, né? E também uma diminuição dessas propriedades mecânicas do pulmão e do tórax. Então, diminui a complacência pulmonar e a complacência torácica. Ou seja, durante o sono é normal diminuir a capacidade que o nosso pulmão e a nossa caixa torácica tem de se expandir por diversos mecanismos, né? Diminuição da força, da atividade muscular, diminuição do tempo respiratório, né? Da frequência do volume corrente, enfim. Beleza? O que mais que acontece? Também diminui o volume corrente, como eu meio que já adiantei aqui, né? Então, lembrando, o que é o volume corrente? É esse volume que entra e sai dos pulmões na respiração normal. Então, quando a gente está acordado aí, espero que você ainda esteja assistindo aí, a gente está com um determinado volume de mais ou menos meio litro ali, entrando e saindo de ar aí na nossa respiração normal. E quando a gente dorme, há uma diminuição de mais ou menos 6 a 15% quando a gente está nos estágios 2 e 3,
e chega a diminuir 25% quando a gente entra no sono REM, como a gente vê aqui nesse gráfico, né? Então, aqui a gente tem o volume corrente acordado, que é mais ou menos ali 0,5. No estágio de sono 2, que é um estágio de sono ainda não profundo, né? Um estágio de sono leve, mas é um sono já mais estável, já há uma redução, ó. Quando a gente entra no sono mais profundo, que é o estágio do sono 3 ali, do sono também diminui esse volume corrente. E ó, quando chega no sono REM, chega a diminuir muito mais se você for comparar com o tanto de volume que entra e sai quando a gente está acordado. É cerca de 1/4 desse volume se reduz, né? Durante o sono. Lembrando, gente, que isso aqui é normal, tá? Normal. Aí você pode pensar assim, nossa, e o meu paciente aqui da neuro que tem uma doença neurológica que já atrapalha a atividade desses músculos. Quando ele dorme, isso aqui também acontece com ele, né? E puxei o meu paciente que tem obesidade mórbida. Sim, isso também acontece com ele. Todas essas alterações que eu tô falando até agora. Ah, é uma paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva, um DPOC. Tudo isso aqui também acontece quando ele dorme. Então, acontece comigo, contigo e com esses pacientes também. Então, começa a pensar aí como que o sono desses pacientes podem estar alterados, né? Só pelo fato de ele dormir. Isso sem nem pensar em distúrbio respiratório do sono. Por isso que é tão importante a gente ficar atento, né? E entender sobre sono, né? Afinal de contas, como eu sempre falo, todos eles dormem, né? Também há uma redução da ventilação minuto durante o sono, que é o volume de ar que a gente desloca durante 1 minuto de respiração aí. Então, olha só, mesma coisa, né? Aqui a gente tem a ventilação minuto em litros por minuto e aqui os estágios do sono. Então, aqui acordado, né? E aqui no estágio do sono 2, no estágio do sono 3 já reduz um pouco. E essa redução é ainda mais importante quando chega no estágio do sono REM. Olha só, a gente chega a ter uma redução de 84% no volume de ar que desloca em 1 minuto durante o sono. E isso é normal, né? São alterações fisiológicas que acontecem na nossa respiração só pelo fato de a gente deitar e dormir. E algo extra, né, que eu trouxe aqui, que não é sobre sono, mas que é tão comum, que é a obesidade. Então, eu comentei aí, né, sobre se o seu paciente é obeso e tal, né? A obesidade, imagina, né, também traz mudanças nessa biomecânica do volume pulmonar, né? Então, o que que acontece? Quando a pessoa tem um volume abdominal, né, um volume maior da cavidade abdominal, promovido pela obesidade, o que que acontece? Há uma redução do volume aqui em cima, né? O diafragma, ele não consegue descer e contrair, porque ele bate ali naquele monte de gordura que tá ali, não deixa ele também contrair. Então, há uma redução também da capacidade residual funcional, da capacidade pulmonar total, e aí, dependendo, né, óbvio, dependendo do grau de obesidade, dependendo da distribuição de gordura dessa pessoa, né? Tem gente que tem a distribuição bem central, bem abdominal, tem gente que é distribuída no corpo todo, mas enfim, esse aumento de depósito de gordura também atrapalha e também diminui os volumes aí pulmonares, né? Por conta desse volume abdominal, né? Então, só relembrando, né? Aqui é o diafragma e ele contrai para baixo para aumentar o volume pulmonar aqui na inspiração. Só que se eu tenho muita gordura aqui no meio das minhas vísceras, subcutânea, enfim, o diafragma ele não consegue bater, não consegue descer, não consegue contrair, ele bate ali naquele monte de gordura. Então ele não consegue, como ele não consegue contrair, ele não consegue deixar o pulmão encher, se expandir, né? Então reduz esses volumes e essas capacidades pulmonares. Beleza? E isso aqui é importante também falar, deixa eu apagar isso aqui, que contribui, né, para a piora dos distúrbios respiratórios. E se a gente pensar em distúrbio respiratório do sono, em ronco e apneia do sono, né,
Todo mundo aí sabe já, isso meio que senso comum, né? Que quem é mais obeso tem mais chance de roncar, de ter apneia e tal. Então, uma das coisas é que atrapalha isso aqui, atrapalha aquele mecanismo que eu falei da tração traqueal, lembra? Por quê? Porque a traqueia, o diafragma não vai conseguir descer, o pulmão não vai conseguir encher tanto. Ele está ligado na traqueia e na faringe aqui, que é colapsável. E aí, se ele não traciona para baixo, para esticar isso aqui, vai ficar mais frouxo aqui em cima. Então, contribui para piorar a situação. Então, imagina que soma tudo, né? Soma a obesidade, soma a posição supina, soma o sono. E se esse obeso tem alguma outra doença aí também, vai somando tudo e vai atrapalhando o cenário do sono dessas pessoas, né? Beleza? Então é isso. No final da aula, a gente chegou ao final dessa aula, né? Eu vou sempre trazer aí uma conversa de elevador. Eu costumo falar isso para meus alunos aqui, então eu vou trazer para vocês aqui também. O que você leva dessa aula aqui se você fosse trocar ideia com alguém no elevador e falar, assisti uma aula lá sobre sono e eu aprendi que, né? Então, só para dar uma relembrada geral aí no que a gente aprendeu nessa aula de hoje, tá? Então, primeira coisa, o sono normal é diferente de distúrbio do sono. Então, quando a gente fala de alterações, como a gente viu hoje na biomecânica ventilatória, na mecânica ventilatória, enfim, isso é inerente ao sono. Então, só o fato de você dormir normalmente já vai trazer essas alterações, independente se você tem um distúrbio do sono ou não. São coisas diferentes, tá bom? O período do sono, ele influencia o controle da ventilação, ele influencia a atividade muscular esquelética e os volumes pulmonares. Então, só o fato de você dormir já muda o controle da ventilação, muda a atividade muscular dos músculos da respiração, consequentemente os volumes pulmonares durante o sono, tá? Outra coisa que a gente viu meio rápido aqui, mas que é algo que também pode ficar aí na sua cabeça, e nas próximas a gente fala mais sobre isso, é que essa mecânica tóraco-pulmonar, ela influencia a mecânica da via aérea superior, por causa da questão da tração traqueal, entre outras coisas, tá? Então, fique atento a isso. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai ter aula só sobre via aérea superior, que é algo que às vezes, né, a gente não tem oportunidade de falar tanto, de ouvir tanto aí na graduação ou mesmo na pós-graduação. Então aqui a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas já fique na sua mente que essas alterações aqui atrapalham, né, alteram também o funcionamento da região aqui da via aérea superior. Por que ela é tão importante? Porque ela é colapsável, ela é frouxa, ela não tem suporte rígido, ela pode fechar, e por isso que tem ronco e apneia do sono, que vai ser tema aí de outra aula. E última frase importante aí dessa aula é que entender essas mudanças, né, que acontecem na ventilação durante o sono normal é essencial, né? Por quê? Porque quando a gente vai falar depois lá sobre distúrbio do sono, esses mecanismos todos que eu disse nessa aula aqui vão estar envolvidos lá também, como eu disse. Então, todos os seus pacientes acontece isso, os que têm apneia, os que não têm apneia, acontece comigo, acontece com você, com a sua mãe, com o seu irmão, tá bom? Então, é importante entender que durante o sono, aquilo que a gente aprende de fisiologia, respiratória e tal, muda um pouco, tá? Então, é super importante entender isso. Beleza? Então, última questão aqui, né? Como que você pode aplicar o conhecimento que você aprendeu nessa aula na sua prática? E sempre eu faço esse exercício, né? Sempre eu te convido a fazer esse exercício e comenta aqui para mim, escreva aqui nos comentários, troque com os colegas, veja o que eles pensaram, né? Por quê? Porque sempre você pode pensar aí na sua prática clínica, mesmo que você não seja um expert em sono ainda, né? Mesmo que você não entenda tudo sobre sono, mas o que você pode aplicar? Que seja uma observação, né? Que seja uma pergunta, que seja qualquer coisa, né? Como que você pode pensar aí na sua prática clínica, na área que você atua, né? Nas diferentes áreas e compartilhe aqui comigo e com os colegas nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em saber o que você pensou aí, né? Eu acho que isso enriquece muito, porque daí a gente troca ideia aqui, né? Em diferentes áreas aí, o que você pensou e o que você
pensou em aplicar na sua prática clínica, e se você aplicar, conta aqui também se mudou alguma coisa, se não mudou, se você notou algo de diferente, se você, enfim, qualquer coisa que você percebeu que alterou ali na sua conduta, na sua prática clínica, no pensamento seu aí, na sua anamnese, enfim. Tá bom? Depois é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, né? Então, quando a gente vai aprender sobre algo novo, é assim, né? Deixa eu voltar aqui para você me ver melhor. Tudo que a gente vai aprendendo, e o sono é algo super novo, né? É algo que a gente ainda não tem isso tão disponível assim, para a gente ir aprendendo já desde o início, na graduação, na pós-graduação. Então, é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. Então, essa é a ideia, né? Hoje, você aprendeu aí uma pecinha, né? Amanhã você assiste outra aula, né? Semana que vem, na outra semana, sempre vão ter aulas novas aqui. E aí você vai pegando mais pecinhas até que você consegue montar uma parte de um quebra-cabeça que pode já melhorar algo na vida do seu paciente aí ou na sua prática clínica, tá bom? Então, essa é a ideia. Repito aqui, né? Fique sempre à vontade para trocar ideia comigo, para mandar, né, dúvidas, sugestões, sobre o que você quer saber mais. Enfim, a gente vai sempre trocando ideia por aqui. Me acompanhe também nas redes sociais aí, no Instagram principalmente, que é onde eu estou mais ativa, trocando ideia com vocês sobre a minha atuação como fisioterapeuta do sono. Se você tem interesse nessa área, te convido a me acompanhar por lá. E todas as semanas por aqui também. Compartilhe aí com seus colegas e fique sempre de olho por aqui. Toda semana vai ter conteúdo novo sobre sono, aula sobre sono aí para você, tá bom? Até!